O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre parto domiciliar planejado. Eu estou recebendo 2 enfermeiras obstetras, mas antes da gente continuar falando sobre o assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o labirinto. Afinal, o que é o labirinto? O labirinto é um órgão que existe, está colocado dentro de cada ouvido, no ouvido direito, no ouvido esquerdo, lá dentro, protegido por um osso muito importante, que é o osso temporal. E o labirinto é formado de canais semicirculares. Ele tem a função do equilíbrio, dar o equilíbrio para a pessoa. Em determinadas circunstâncias, esse labirinto pode sofrer algumas alterações. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que não só o labirinto dá o equilíbrio na pessoa. Nós temos os olhos, nós temos o sistema proprioceptivo, que são os músculos, são os ossos, são as articulações, é a pele. Todo esse sistema é capaz também de ajudar no equilíbrio da pessoa, não só o labirinto. Então, o labirinto tem a função importante de nos dar o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. Como caminhamos, como corremos, quando estamos deitados, tudo tem um dado posicional da pessoa no momento em que ele está. Se ele está correndo, o labirinto sabe como ele deve correr para que ele não tropece, para que ele não caia, dando o equilíbrio necessário. Se a pessoa está deitada, o labirinto também dá o sentido correto da posição em que você está. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há bastante tempo aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos trabalhando o tema hoje sobre parto domiciliar planejado. Eu estou recebendo a enfermeira obstetra Gabriela Valerim e a enfermeira obstetra também, Fernanda Cláudio. Nós já conversamos sobre o que é o parto domiciliar, quem pode ter essa questão do parto, né, em casa, quem pode assistir, quem pode estar envolvido nessa situação, né? Em relação ao parto, quem pode ter um parto domiciliar? Porque a gente sabe que tem alguns percalços, né? Eu sempre digo para os alunos em sala de aula que a gravidez é uma caixa de surpresa, não é doença, mas é uma caixinha de surpresas. Eu sou a prova viva disso, que às vezes a gente planeja, né, e nem tudo sai conforme o planejado. Como que funciona isso para vocês? Qualquer gestante que chega para vocês, quero ter um parto domiciliar, posso? Como que funciona? Então, o parto domiciliar planejado, ele é indicado para gestações de baixo risco, de risco habitual, sem nenhuma patologia associada, sem pretensão, sem diabetes. Isso não quer dizer que essas mulheres não poderão passar pelo parto normal, mas não é legal que ganhem em casa pelo risco aumentado de acontecer alguma complicação, né? Então, quem pode ter parto em casa são mulheres que desejam parir em casa e que também têm uma gestação de risco habitual. Certo. Em relação à doula, né, que a gente até gravou um programa sobre isso, quem já teve a oportunidade de assistir, nesse caso do parto domiciliar, já tem todo o respaldo de vocês três como enfermeiras obstetras. Ainda precisa da doula ou não? Então, a gente gosta muito de trabalhar com doulas. Assim, a gente percebe que cada um tem o seu papel no cenário do parto. E a doula, ela vincula emocionalmente
ela tem tempo até, inclusive, durante o trabalho de parto, para estar mais vinculada emocionalmente à mulher. Nós, hora ou outra, temos que verificar a pressão, auscultar o BCF do bebê, verificar a temperatura da água da banheira. Enfim, a gente tem que estar sempre ligado aos sinais, né, da mãe e do bebê. Então, de certa forma, tem horas, se a gente está vinculada ali, tocando, por exemplo, fazendo uma massagem na mulher durante uma contração, e a gente precisa fazer outro procedimento, vai haver uma ruptura ali. Então, a doula não, a doula ela está ali para isso, para o conforto, até para observar como é que está acontecendo, como é que está no ambiente do parto, se na cozinha está precisando de alguma coisa, uma toalha para ela ou para o acompanhante, como é que está o bem-estar de quem está ali acompanhando. Doula até cuida da equipe, assim, cuida de nós, assim, é muito importante. E durante o pré-natal, durante as nossas consultas, o acompanhamento da doula também é fundamental, porque a gente que gosta de trabalhar com doulas, trabalhamos com várias doulas aqui da região, até por isso que a gente resolveu montar uma equipe só de enfermeiras obstétricas, para a gente poder trabalhar com todas as doulas que vierem, né? Então, assim, durante o pré-natal, a doula vai estar acolhendo esse casal e já vai estar contribuindo sobre o olhar delas, sobre o processo de gestação, de se preparar para o parto, os aspectos emocionais da mãe. Claro, coisas que a gente que trabalha com a humanização do nascimento, a gente também é pautado nisso, a gente abraça isso, a gente acolhe integralmente esse casal. Mas a doula tem o olhar dela, né, e contribui muito para a equipe, com certeza. Certo, a mesa que está bem florida, né? Bem cheia de coisa. Para quem está em casa nos assistindo, que de repente está olhando, né? O que são esses materiais para quem está em casa poder entender um pouquinho? Então, essa é uma parte dos materiais que a gente carrega, né? A gente chega com uma bolsa enorme, eu só imagino, caixas, o carro. Mala de rodinha. Então, essa é uma parte do material que a gente traz. Como a Fê falou no começo, são materiais de emergência, dificilmente vão ser usados. Os que mais a gente usa é esse, que é o sonar, que é para escutar o coraçãozinho do bebê, né? A gente sempre usa para verificar a pressão, né? A bolsa de sementes, a balança para pesar o bebê, como passou em algumas fotos. É muito bonitinha essa balança. E é importante falar, a gente leva medicações, tipo ocitocina, que em caso de acontecer alguma hemorragia, porque, como eu falei, são gestações de baixo risco, mas como é uma caixinha de surpresa, pode acontecer algumas intercorrências e a gente precisa usar. Por exemplo, o ambu, uma reanimação neonatal, então a gente leva o ambu neonatal, o ambu da mãe, né, o ambu adulto, o oxigênio, esse aqui para fazer o teste do olhinho, são alguns testes que é feito no recém-nascido depois que nasce. Então, a maioria é para verificar sinais vitais, pesar o bebê, escutar o coraçãozinho do bebê durante a gestação. E essa cadeira? É a fofa cadeira, o banquinho de cócoras, né? Foi a última aquisição nossa, a gente trouxe de São Paulo. E é muito boa porque ela dá suporte para a mulher que quer ganhar de cócoras, mas às vezes a gente não tem tanta elasticidade, né? A gente perdeu um pouco isso ao longo do tempo. Então, as mulheres que precisam desse suporte para poder ganhar, senta ali. A gente tem usado ela bastante também depois do parto, no banho delas, depois do parto. Então, para ela se sentir mais confortável, ela senta e toma o banho ali delas. Mas em relação, o bebê nasceu, ficou com a mãe, depois vocês fazem os testes, né? Usando o que está aqui. Se de repente é visto algo que não é dentro dos padrões da normalidade, como que vocês fazem? Então, toda equipe de parto domiciliar qualificada, a gente tem, primeiro, nós temos todos os protocolos obstétricos para parto sem distócia, digamos assim, né? Sem complicação. Então, a gente tem protocolo para tudo, né? A gente não tira ideias do nada para as nossas condutas, e tudo baseado em evidências científicas. Isso também acontece no caso de a gente perceber, ter algum achado de alguma evidência de que há algo errado, assim, né? Isso que é interessante no atendimento domiciliar é que nós temos 3 enfermeiras obstetras para uma. No ambiente hospitalar a gente sabe que muitas vezes é diferente, né? Sim. Temos várias parturientes e uma equipe reduzida. Então a gente está muito ligada, a gente preenche partograma. Surgiu algo que a gente acha que seja necessário uma transferência, por exemplo, né? Toda equipe trabalha com um plano de contingência, com um plano, né? A gente tem uma rede de referência e contra-referência. Então, assim, nós atendemos parto domiciliar, mas a gente está inserido numa rede
né, hospitalar, por exemplo, se a gente precisar transferir. E o hospital tem que prestar esse apoio de referência, né? Isso é assim no mundo todo, né? Nós não estamos iniciando nada do nada. Tem equipes de parto domiciliar mundo afora já há muitos anos em países de primeiro mundo e existe esse sistema. Então, existe a transferência eletiva, que a gente diz, que é, por exemplo, a mulher não quer mais ficar em casa, que é a analgesia de parto. Então, esse tipo de transferência, binômio está bem. Bebê e mães também. Então, a gente pode transferir até num carro da gente, particular. Agora, se é uma transferência de emergência, por exemplo, numa hemorragia pós-parto, nós temos que acionar um sistema de transporte emergencial, ambulância mesmo do SAMU ou dos bombeiros, né? Transferência neonatal, a mesma coisa. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta. O programa está super interessante, hein? Não sai daí.